parabenizar os professores. E para começar, falar um pouquinho mais sobre o PNE do governo Dilma, acho que vai ser melhor, porque vai estar um pouco debilitado. Falar um pouquinho mais sobre o PNE do governo Dilma, que a Magna começou falando muito bem, o professor deu. Ainda é governo Lula, é de 2010. Sim, a formulação que a gente pegou no site do MEC e tal. E para falar exatamente sobre esse PNE, a gente começa falando necessariamente do PNE que foi elaborado pela Sociedade Civil em 97, que o professor César Minto introduziu bem, que foi um Plano Nacional de Educação que, como eu disse, foi elaborado pela sociedade civil que sentiu a necessidade de um plano que contemplasse a universalização do acesso à educação, né? Isso você está pautando por direitos que tem muito mais a ver com a questão da humanização do que propriamente com o serviço técnico que hoje a educação como um todo, em todos os níveis, do ensino básico, do ensino médio, fundamental, até o terceiro grau, cumpre, né? Que é aquela lógica de mercado, que o professor disse bastante bem, que hoje em dia ela forma um profissional não habilitado a pensar a sua própria profissão, pensar de uma maneira humanista a sua relação dentro de sala de aula e depois da sua formação, a sua intervenção na sociedade, intervenção no mundo, portanto. Então, assim, traçando de uma maneira assim, a tentar explicar um pouco mais sobre o PNE, se a gente pega o PNE que foi elaborado agora, que foi lançado no site do MEC, a gente pega pautas e pontos que são bastante até interessantes sob o ponto de vista da democracia, que você pega, inclusive, foi lançado que o Plano Nacional de Educação se apresenta estruturado em metas e estratégias. Tipo, é um plano nacional que inclusive, ele formula uma crítica ao plano anterior. Ele formula uma crítica e se ancora um pouco, não totalmente, mas no outro plano, que é o plano de desenvolvimento da educação, que foi elaborado em 2007, que visa um ciclo educacional de modo integral, que promovesse a articulação entre as políticas específicas e coordenasse os instrumentos disponíveis, políticos, técnicos, financeiros, entre os 3 níveis federativos. Então, assim, a gente, de uma certa maneira, vê que é um PNE que vai ter uma cara, ou se propõe ideologicamente a isso, né, a passar que tem essa proposta de se marcar como um plano nacional que vai ser desenvolvido num outro momento histórico político do país, talvez por uma necessidade de o novo governo se diferenciar em certa medida do anterior, né? Mas, no entanto, a gente vê que é um plano que não vai responder integralmente às necessidades de universalização da educação, né? Que é um plano que em termos assim, gerais, é o que o PNE de 97, que depois do Congresso Nacional de Educação, que aconteceu em Belo Horizonte, em 97, formulou. É diferente daquele, porque você, naquele, tem a bandeira histórica dos movimentos sociais, movimento estudantil, professorado e da sociedade civil como um todo, que se interessou a debater aquilo como um projeto de nação, né, porque o professor pode até esclarecer bastante bem, o professor também, que o pensamento, a mobilização da sociedade civil em cima de uma proposta de educação, ela já é bastante antiga, né? Tipo, ela já vem desde o período de Getúlio Vargas, período em que o Brasil estava se industrializando e, portanto, o processo de urbanização ganhava uma força e um peso bastante importante a
A população tem o êxodo rural para o urbano, então você precisa oferecer saúde de qualidade e educação de qualidade, segurança, a infraestrutura necessária para aquele contingente populacional poder ter uma qualidade mínima de vida nas grandes cidades. Portanto, esse é um plano de nação, a gente está falando de um plano de nação. Em 97 é isso que acontece. E a bandeira histórica que foi levantada, como o professor bem disse, é a dos 10%. Né? O professorado, a sociedade civil mobilizada naquele momento, levanta a bandeira dos 10%, que é não uma proposta descabida, mas é pelo contrário, ela vem para responder todo um processo de ociosidade, de descaso mesmo dos governos anteriores, que veio se intensificando bastante a partir do momento da ditadura militar, e você pega um processo de sucateamento das universidades e principalmente das escolas públicas, e você injeta o dinheiro no projeto que depois vai se caracterizar no futuro como o neoliberal, né, de você financiar a educação particular aos poucos. Você vai introduzindo essa noção de o vestibular. Ele surge no momento em que você não pode mais contemplar toda a camada social na universidade. Aí você cria o vestibular, que é para você realmente limar aqueles que não vão ter acesso a uma qualidade de ensino a partir daquela proposta de você tecnicizar o ensino, você privatizar o ensino, ou seja, só aquele que tem a condição de pagar é que vai ter uma qualidade, ainda assim essa qualidade é discutível, para poder aí sim concorrer a uma vaga no ensino superior. Aí você cria o vestibular, que ele vai colher grande parte da população pobre que não tem condições para, além de se manter, financiar a escola do filho, para que ele possa aí sim ter uma formação um pouco mais humanista. E falando um pouco sobre o PNE, que vai ser elaborado o texto do Plano Nacional da proposta de 2011 até 2020, ele é uma proposta que é sistematizada em 20 metas e estratégias que parecem obedecer a um critério de organização que traz no seu bojo das metas de 1 a 10, parece um comprometimento um pouco maior com a questão da qualidade da educação, né? Em termos de pensar a educação qualitativamente. E o segundo bloco, portanto, de 11 a 10, de 11 a 20, porém a meta 10, ela ainda se confunde um pouco com essa questão da qualidade, vai tratar de questões específicas de modalidade, níveis e profissionais de educação. Aí a gente vai estar falando, finalmente, da questão crucial, que é o financiamento. A gente vai estar falando de contratação de professores, a gente vai estar falando de construção de espaços públicos, portanto, de escolas, creches, universidades. E isso, de uma certa maneira, a gente vai estar falando de um enfrentamento de um problema que se arrastou. Ele se arrasta na história da educação brasileira. A partir desse momento em que a educação se torna não mais pública e privada, isso automaticamente restringe a uma parcela mínima da população aquela educação de qualidade. Aquela educação que vai dar, se não de qualidade, mas pelo menos ela vai dar os aparatos para aquele mínimo de estudantes poder intervir na sociedade. O restante que está de fora, ele não intervém. Portanto, de uma maneira contrária, a remada contra essa maré significa a gente investir 10% para agora. 10% para agora, não para a gente pensar que esses 10% eles vão
automaticamente resolver os problemas da educação básica, da educação fundamental, do ensino médio. Não, pelo contrário, esses 10% eles vão para minimamente conseguir reorganizar a casa, que está muito, tipo, que está aí, parece que sem uma sistematização, sem uma democracia de fato. Né? Tipo, a gente tem que pensar que a gente tem muito ainda que melhorar para conseguir chegar num patamar mínimo de qualidade. A educação hoje no Brasil, a gente não precisa nem ir muito longe para saber a educação pública como está. Professores que recebem salários pífios, né? Ontem até recebi esses dias um amigo meu, um primo meu de Belo Horizonte me passou pelo Facebook a situação do professorado de Minas Gerais, que é o meu estado, que os professores da rede pública recebendo R$385. Né? Isso é falar de crise, um momento assim, conjuntural da economia brasileira. Né? A crise não está tão distante assim, como diz o Lula e como reforça a Dilma, né? De que é uma marola. Isso não é uma marola. A gente vê a barbárie que é a situação, nesse caso específico, da educação representada nas escolas, nas universidades. Hoje a falta de assistência estudantil do estudante, que no caso específico aqui vamos tratar da Unicamp, a gente não precisa falar de todos, a gente falando da Unicamp, que é uma universidade, um centro de excelência de formação cultural e intelectual. A gente imagina que a Unicamp está um tanto acima dessa realidade crua da universidade brasileira hoje, mas quando a gente chega aqui, quando um estudante de classe média baixa, a gente não precisa nem falar do estudante pobre, um estudante de classe média baixa, quando ele ingressa na Unicamp, seja por meio de um processo seletivo ou também agora por políticas da universidade para priorizar o ingresso do estudante de uma maneira que não seja pelo vestibular, mas você pega a realidade desse estudante, quando ele vem de fora, principalmente quando vem de fora do estado, ele não tem condição de se manter aqui. Mas, no entanto, ele quer sim estudar na Unicamp, quer estudar na USP, quer estudar na Unesp, porque ele pensa que essas universidades vão sim dar condições para que ele tenha uma formação humanista um pouco melhor do que uma universidade, como o professor diz, de beira de esquina, que é isso mesmo. Às vezes você fala isso na universidade pública e todo mundo, ou alguma parcela dos seus colegas te olha meio torto, né? Tipo, como assim você está chamando a universidade do ProUni uma universidade unisquina? Você não está falando do estudante que está lá dentro, você não está chamando aquele estudante de burro. Você não está desprivilegiando esses estudantes, você está dizendo que essa universidade ela não tem compromisso algum de formá-lo para intervir na sociedade. É isso que muita gente aqui dentro não tem, às vezes, essa consciência, às vezes pensa que por estar aqui dentro, você automaticamente vai intervir, e isso não passa pela cabeça de muitos que, às vezes, não entendem a realidade da esmagadora maioria dos nossos colegas, dos jovens, que por não terem uma formação básica de qualidade, não tem condição de entrar numa universidade que vai minimamente proporcionar uma reflexão um pouco mais humanista da sua realidade, da sua inserção na sociedade. Então, para a gente falando de uma certa maneira assim, você precisa de 10% agora. Só que a Conferência Nacional de Educação, o CONAI, por seu lado, lançou um documento final, que faz parte da proposta do PNE, que é um inciso, uma incisiva, sobre esse aspecto, que, no entanto, tipo, por fazer parte do PNE, que teoricamente é mais democrático que o anterior, eles propõem que não 10% sejam investidos para agora, mas 2% a mais em cima dos 5% que eles consideram ser hoje o investimento do PIB na educação.
quando a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que não são 5% de fato que são investidos na educação. Porque você está levando, por exemplo, em consideração o investimento da rede particular no ensino, o investimento da rede particular na educação. E a gente não está pautando o investimento particular na educação, a gente está pautando exclusivamente o investimento público na universidade, na educação como um todo, pública, gratuita e de qualidade para todas e todos. Então, é um contrassenso que mobiliza e deve mobilizar toda a sociedade civil a um plebiscito, né, que tem sido proposto aí pelos movimentos estudantis e tal, para a gente conseguir os 10% para agora. E é como os professores aqui disseram, a mobilização ela tem que partir do povo, ela tem que partir de uma maneira que a gente consiga não mais não se posicionar com relação ao ProUni, reúne, que os professores já disseram aqui, eu não preciso mais chegar no molhado, dá um basta nisso, porque é mostrar que essa não é o projeto de educação que a população espera, que a população tem direito. Às vezes, mesmo aquela que não se mobiliza, tem direito, porque isso está lá, né, a gente pagando imposto para ter esse direito a esse acesso de qualidade. Então, assim, mas falando um detalhe que eu achei bastante interessante, que a proposta do Plano Nacional de Educação da Dilma, ela ela fala de democratização da educação que respeita as diferenças e diversidades. Isso é um ponto interessante que a gente precisa reconhecer que é importante. Você pautar um pensamento de educação que seja plural, que não nivele todas as categorias as modalidades de ensino, ou até mesmo a educação nas regiões do Brasil, as federações do Brasil, de uma maneira só. Só que, no entanto, a gente vê como proposta, aí mais no nível de medir a qualidade do ensino superior, um paradoxo a essa proposta, que é o ENAD. O ENAD que pauta a avaliação do ensino superior, em termos qualitativos, só que a gente não vê, em nenhuma medida, essa proposta de democratização que está sendo alardeada, que será alardeada pelo plano, sendo posta em prática nesse exame, nosso exame de desempenho do estudante. Por quê? Um curso aqui do Sudeste vai ser avaliado da mesma maneira que um curso lá no Nordeste, que tem especificidades regionais claras e que interferem imediatamente nos cursos, e, no entanto, você formula uma prova que nivela todos os cursos de uma maneira só. Isso é um paradoxo que não dá para entender assim, de como que você, num plano nacional, diz que vai tocar essa pauta um pouco mais universal, porém democrática, que é universal na diferença, e na hora de você avaliar o ensino superior, que, como a gente sabe, vai, de certa maneira, interferir em toda a educação como um todo, né? A educação básica, a educação fundamental, é o ensino superior que vai dar aquela linha para a gente entender o que é a educação. Você nivela de uma maneira só, padroniza todos os cursos da universidade, de maneira a não respeitar as especificidades regionais do Brasil, que são claras. Então, de uma maneira geral, isso a gente está falando não só da educação básica, da educação fundamental, mas da educação superior. A gente fala disso quando levanta a bandeira do plebiscito dos 10%. A gente quer que o estudante que não tem condição de se manter aqui em Barão Geraldo tenha vaga na moradia. Para que isso aconteça, a gente tem que expandir as vagas da moradia, que a gente sabe que são insuficientes hoje para o total de estudantes que há na universidade. No entanto, a universidade, sob uma bandeira democratizante, diz que periodicamente abre mais vagas e assim permite um acesso mais democrático de estudantes aqui na Unicamp. Porém, esse acesso não é democrático. A bandeira é democrática, porém o acesso não é.
porque você incha as salas de aula, você não contrata professor, você tem aula com PED, né? Todos os cursos que a esmagadora maioria tem, sofre essa realidade, né? Tipo, que é tanto você desprivilegiar o PED, como desprivilegiar o professor, como desprivilegiar o aluno. Você não contrata funcionários, você terceiriza o serviço de segurança, você vê aí as garotas sendo estupradas, você vê os funcionários do bandejão tendo que parar, porque uma máquina que lava as bandejas quebrou e eles tendo que lavar 800 bandejas na mão, cada funcionário. Isso é uma realidade que não tem cabimento algum. Então é mais ou menos isso, assim, tipo, extrapolei um pouco do vídeo, mas para trazer esse debate.